Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vou contar para vocês o meu relato de parto, né? No vídeo anterior eu expliquei sobre como que eu descobri a gravidez com 20 semanas e agora eu vou explicar o meu relato. Tudo começou na consulta de pré-natal. Eu tinha consulta de pré-natal no dia, eu fui lá consultar e a minha pressão estava 18/12. E aí a minha médica me encaminhou para a maternidade, né? Chegando na maternidade, estava fazendo as trocas de médica do plantão e tudo mais. E aí eu esperei mais ou menos 1 hora para ser atendida. Quando a outra médica que pegou o plantão me atendeu, a minha pressão ainda estava alta, estava 18/12 ainda. Só que ela não ia fazer a cesárea, ela ia me manter internada para poder esperar chegar nas 37 semanas, porque eu estava com 36 e 3 dias. E aí ela me internou para poder esperar 37 semanas, né? Como eu não sabia que a minha pressão ia estar alta, durante o dia eu almocei, né, na hora do almoço. A minha consulta era 4 horas no pré-natal, eu fui ser atendida era 6 horas e de lá eu fui pro hospital. Quando me atenderam no hospital já era quase 8 horas. Me perguntaram o que eu tinha comido, eu falei que nada, porque eu só tinha almoçado. Porque a minha intenção era ir pra casa da minha mãe depois, pra gente tomar um café junto. E aí, ela perguntou quem estava me acompanhando, eu falei que eu estava sozinha, porque eu ia pra consulta, meu marido estava trabalhando da consulta, eu ia pra casa da minha mãe, né? Não tem por que alguém tá comigo. E eu tava bem, e aí a médica vai e fala assim, Sim, você não tem família, não? aí eu tive que explicar pra ela que eu tinha ido na consulta e tal, isso tudo que eu falei pra vocês. Já achei ela bem grossa nesse momento, né? E aí depois disso, eu fui pro quarto, liguei pro meu marido falando que eu ia ficar internada para ele levar o lanche para mim e tal. E aí antes dele chegar lá, uma outra moça chegou passando mal para ganhar neném já, porque ela tava com a pressão muito alta, tava com pré-eclâmpsia também, só que ela tava passando mal. Eu não tive sintoma nenhum. Se eu não tivesse tido consulta nesse dia, eu não ia saber que a minha pressão tava alta. Então olha só como que Deus, né, foi muito bom comigo. Eu poderia ter perdido o neném ou até mesmo ter morrido se eu tivesse dado a eclâmpsia, né? E essa moça chegou lá passando muito mal, a médica ia fazer a cesárea dela e não me falou nada, só mandou a enfermeira me entregar a camisola lá do hospital, né? E aí a enfermeira chegou, me deu uma injeção na veia, eu achei que era para baixar a pressão e realmente era, porém era para baixar a pressão para fazer a cesárea. A médica não me falou nada. Já achei estranho nisso aí também. Eu só soube que ia fazer cesárea quando a enfermeira chegou lá, me entregou a camisola e falou que era para me subir. E eu falei, subir para onde? Aí ela me explicou que era pro centro cirúrgico que ela ia fazer minha cesárea. E eu lá, sem roupa minha, sem roupa de neném, sem meu marido saber, ninguém sabia, meu celular descarregou pra variar, pra me ajudar, né? A enfermeira lá não quis me emprestar o dela, falou que o dela não ficava com ela, não ficava no armário dela, então não tinha como ela me emprestar. Aí essa moça que internou, que ia fazer a cesárea, que ela tava passando muito mal, me emprestou o telefone dela. E aí eu consegui falar com meu marido e pedir ele para levar roupa para mim e pro Davi, né? E aí nisso tudo, né, não deu tempo do meu marido chegar antes de eu subir pra sala de cirurgia. Se eu subir pra sala de cirurgia sozinha, né? O anestesista chegou lá para poder dar anestesia. Como eu tava acima do peso, né? Eu engravidei já acima do peso. E aí, quando ele foi para poder achar o ponto certinho, né, da coluna, já começou a reclamar. Nossa, difícil demais. Essa coluna aqui é difícil demais achar o ponto. Só que a primeira picadinha que deu já deu certo, graças a Deus. Não precisou de dar mais nenhuma picadinha, não. Ele deu anestesia no lugar certo. Eu deitei na maca, né? E já, foi em questão assim, de 10 segundos. Ele deu anestesia, eu deitei e a médica pediu que me levantar a perna e já não mexia mais. Então deu certinho, graças a Deus. E aí eu engordei só 8 quilos na gravidez. Só que como eu já tava acima do peso, eu fiquei um pouco, né, gordinho. Que já tava acima, né? Então eu fiquei mais acima ainda. 8 quilos acima do acima, né? Enfim. E aí, como o Davi tava muito alto, porque eu tava entrando na primeira semana de 9 meses, então ele tava muito alto ainda, o colo tava fechadinho, tava tudo muito certinho. Não era pra ser aquele momento, né? Só que foi o momento por causa da pré-eclâmpsia, né? Mas enfim. E aí, quando eles, né, abriu para poder puxar o Davi, ele estava muito alto, teve que juntar 3 pessoas.
a médica de um lado com um braço, a médica do outro com o outro braço, e o anestesista pegou por cima aqui para ajudar a empurrar para baixo. E aí nessa peleja toda para poder puxar, né, tirar o Davi de dentro de mim, que eu achei que foi muito, eu não sabia que ia me machucar, entre aspas, machucar, porque não é machucar, mas eu falo machucar sentimental, sabe, sentimentalmente mesmo, porque eles me amarrou meu braço, eu não sabia que eu ia ficar amarrada, amarraram meus dois braços, e nesse arranque, né, o corpo da gente balança, ele tá tentando arrancar alguma coisa dentro da gente. Eu tive muita dor aqui no ombro, não sei se é com todo mundo ou se foi só comigo, mas doeu bastante aqui porque eu não tinha jogo, né, da cintura para baixo, então eles mexiam lá embaixo, mexiam tudo, não tinha coordenação mais, né? Não tinha como me segurar. Acho que por isso que eles amarram o braço da gente. Mas eu senti bastante dor aqui assim. E a dor deles me empurrar ele daqui de cima, né? Da parte da cintura pra baixo eu não senti nada, mas eu senti eles empurrar o Davi, entendeu? E aí a médica vai falar: Nossa, tá difícil tirar esse menino aqui. Tem mais banho do que menino. E na hora eu tava tão assim, assustada, aérea, sabe? Que eu não falei nada. Primeiro porque eu não ia responder ela ali, que eu já tava preocupada com outras coisas, nem pegar mais uma coisa pra me preocupar. E segundo, que eu pensei, se essa médica é tão doida de falar isso comigo aqui, se eu responder ela, pra ela colocar um negócio de mim e fechar lá dentro, ela vai pensar duas vezes, né? Então eu resolvi não falar nada, fiquei caladinha, fiquei na minha. Nisso, a outra médica que tava com ela ficou sem graça pra ela. Olhou pra mim e falou: você engordou muito? Eu falei: não, eu engordei só 8 quilos, eu já tava acima do peso já, quando eu engravidei. E nisso ela, né, ficou super sem graça, a outra médica. Mas aí aí depois fechou tudo certinho e me levou pro quarto. Quando tirou o Davi, ele não chorou na hora. Eles tiveram que fazer aquela sucção, eu acho que fala, com aquele negocinho de apertar assim no narizinho dele, na boca, né, pra poder limpar. E aí sim, depois disso ele chorou. Ele desceu primeiro do que eu, pra poder fazer os exames lá, porque como foi antes do tempo, né, eles tinham que ver se tava tudo certinho com ele. Então ele desceu primeiro do que eu, aí depois eles me fecharam e me levaram pro quarto, né? Aí depois que eu tava no quarto já, eles levaram o Davi pra mim. Graças a Deus também, ele não precisou ficar na incubadora nem nada, né? Nisso, quando eu tava descendo da sala de cirurgia, meu marido tava lá, a minha mãe, minha sogra também tava. Então não deu tempo deles chegar antes, mas ainda bem que eles chegou antes de eu ir pro quarto, né? E depois levaram o Davi pra mim. Foi a coisa mais linda que eu já vi. Muito cabelo pretinho, muito cabeludo. Dizem que quando é muito cabeludo a gente tem azia, né? Não sei se isso tem alguma coisa a ver, mas eu tive muita azia. Eu vou colocar uma fotinha aqui pra vocês verem como que ele era quando ele nasceu. Bem cabeludinho mesmo. E lá na sala, né? Lá no quarto normal, as enfermeiras foram muito boas comigo, sabe? Sempre me ajudou, me auxiliou com o Davi. Só uma que no outro dia eu achei bem sem educação, quando a gente fica 12 horas deitada, né? Aí depois desse tempo, eu levantei no outro dia pra me poder tomar banho, e eu levantei custando esticar o corpo, porque tava tudo doendo, né? A anestesia já tinha passado, tava com o corpo todo dolorido. E aí na hora que eu coloquei o pé no chão, que eu nem consegui levantar o corpo ainda, ela já, né, começou a falar: Levanta esse corpo. Não precisa de ficar nesse moldo todo, não. Nessa manha, não. Aí eu, tipo, acabei de sair da cirurgia, né? Tem 12 horas. Aí eu falei assim: eu sei, eu vou. É porque foi ontem de noite, eu tô levantando agora. Ah, tá, agora é a primeira vez que você tá levantando? Eu falei: vou tomar banho agora. Aí lá, tá, ela ficou meio assim, sabe? Né? Deve ter pensado, né? Coitada, saiu da cirurgia praticamente agora e eu já tô falando assim com ela. Mas enfim, né? São coisas que deixa a gente chateada, mas ao mesmo tempo fortalece, porque a gente aprende a lidar com esse tipo de pessoa, né? Aprende a como não fazer com outras pessoas também, né? E eu sou muito grata por tudo que aconteceu, por mais que tenha sido assim, assustador, sabe? Com essa médica tão sem educação, tão grossa, eu aprendi que tudo, quando a gente coloca na mão de Deus, tudo dá certo,
né? Eu não sabia que eu estava grávida, descobri tarde. Tive um parto desse, mas deu tudo certo no final. Então, quando a gente coloca as coisas na mão de Deus, tudo dá certo, né? Eu não levei ela na justiça, não vou levar, né? Diz que a gente tem até 5 anos, mas eu até pensei em ir até no hospital mesmo, dar o meu relato, né? Falar de como que a médica me atendeu, né? Como que ela foi sem educação comigo. Mas eu preferi não falar nada, sabe? Não mexer mais nisso. Essa médica nem tá aqui mais, ela foi afastada do hospital daqui. Muita gente teve reclamação dela, então, tipo, não precisava de eu falar, sabe? Deixa que vai ter gente que vai falar, ela vai ter contato ainda com pessoas que vão falar na cara dela mesmo, sabe? Não vão deixar barato, né? Mas, como eu falei, quando a gente entrega nas mãos de Deus, tudo dá certo, tudo flui, né? E graças a Deus tudo deu certo, tudo fluiu pra mim, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar as minhas redes sociais aqui embaixo. Me siga lá no Instagram, se inscreva aqui no canal, curta e compartilha esse vídeo que me ajuda bastante. Comenta também aqui embaixo a sua experiência, né? Como foi o seu parto, se você tem um relato de parto, deixa o link aqui para mim assistir também, que eu gosto de assistir sobre isso. E é isso, viu, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!